o que Começa aí. acontece depois da morte? O que vocês acham sobre o demônio? É que é aquele bagulho, né? Tipo, não existe só uma religião, tá ligado? Existe várias. E como a gente saberia qual é a verdadeira, sabe? Qual é a certa, qual é a errada, né? Exatamente. Então, exatamente. Não, Mas é aí que tá. Eu acho que isso tudo, toda essa questão de religião, vem de criação. Por exemplo, eu fui criado numa família que, tipo, é evangélica. Eu sou evangélico, mas não frequente, tá ligado? Tipo, eu acredito sim que, tipo, tudo aquilo que tá na Bíblia é conta da minha criação. E eu tipo, acredito e eu acho que vou continuar acreditando, tá ligado? Por conta de como eu fui criado, das pessoas que, tipo, criaram, Também tá tem ligado? essa. Da onde Mas você é porque nasceu, você entendeu? tá acostumado, né? Pra você é normal acreditar nessa porra. Sim, pra mim é normal. Agora, por exemplo, pro Ah, você Vitinho, por entendeu? exemplo, Mas pra ele continua. não seja criado Que em nem. uma família evangélica ou religiosa. Não, a maioria da minha família é católica, tá ligado? Mas, tipo, eu acredito em Deus, Jesus Cristo, sim, mas, tipo, existe várias outras religiões. Aí a gente pode colocar uma pausa assim, tá ligado? Pra pensar, pô, qual será que é a verdadeira, tá ligado? Porque existe deuses pra, tipo, que nem o Buda, tá ligado? Existe o Buda também. Como é que a gente Eu também saberia? discordo Já falei e vou repetir, entendeu? Existe todos aqueles deuses, entendeu? O Poseidon, Iemanjá, tudo aquilo, entendeu? Só que Jesus saiu na frente de todo mundo e virou Deus Supremo que deu o golpe neles, entendeu? Ele, tipo, Fez saiu na todo mão mundo de acreditar que cada ele é o um. Deus bolado e os outros não existem, entendeu? Ele é tipo tipo Donkey o Dog. John Wick quando mataram o cachorro dele, então. Tipo isso, entendeu? Ele assumiu o Ah, Olimpo pra ele. Bom, entendi. aí eu já não conheço essa Ah, cultura. cara, eu particularmente acho que você pode acreditar numa religião, mas você não precisa acreditar em tudo que ela diz, tá ligado? Por exemplo, É o que eu eu, acho. eu sou Muito obrigado, Luiz. católico, minha família é católica, mas tem muita coisa que eu não acredito. Por exemplo, eu não acredito em céu e inferno. Eu acho que isso, afinal de contas, só pra explicar aqui, a Bíblia foi feita por seres humanos, né? Foram feitas por pessoas. Não só Então, feita, como repassada, traduzida, modificada. exatamente. Então, coisas podem ter sido mudadas durante o tempo. Afinal de contas, teve o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as outras traduções. E aí é aquele negócio, né, velho? A história vai passando, às vezes vai aumentando, vai mudando. Eu, tipo, eu acredito que não deva existir um céu e um inferno. Eu acho que esse ponto é uma forma de poder é, é, Retratar? fazer as pessoas se sentirem mal pelas suas maldades, tá ligado? Mas tipo, se arrepender e não fazer mais, tá ligado? Porque, porque, tipo, ela vai ser punida, mas ela não vai ser punida agora, entendeu? Eu acho que é bem pior. É porque, Mas mano, eu acredito. Sim, se tu parar pra pensar, é um bagulho meio relativo, tá ligado? Porque meio que eles querem botar medo, tá ligado? Na pessoa pelos atos que elas, tipo, fizerem aqui na Terra, tá ligado? For fazer aqui. E meio que eles, Sim, tipo, exatamente. jogam tudo na religião. Porque, tipo, a maioria das mortes também é por causa de religião, tá ligado? Porque, tipo, que nem lá na. islamismo. Esses bagulho assim, tipo, de cultura deles lá. A rapaziada que nem o Hitler, um exemplo também. Ele odiava judeu, tá ligado? E Sim. isso, tipo, não mudaria nada. Tipo, que as pessoas, ele, por conta de uma religião, ele conseguiu, tipo, ter ódio, tá ligado? Então, É muito tem Não estranho. essa. ia mudar nada, não ia mudar nada com ele ou contra ele, na verdade. Acho que, na verdade, eu acho que Hitler ele criou meio que uma religião só dele, né? A religião que odeia judeus, tá ligado? Sim, ele. Então, eu acho que sim, Ele, mas. tipo, uma seita que todos que ficaram ao lado dele odiavam judeus, tipo, Ele fazia com que eles negros, odiassem Então, também. mas, tá ligado? mas, mas assim, e se não existe realmente céu e inferno, pra vocês, o que vem depois? Eu acredito sim que exista céu e inferno, na real. Tipo, Ah, eu você não. É acredita? que.
Eu acredito sim. Ah. Porque assim, não que seja céu ou inferno, tá ligado? Eu acredito que exista um lugar, tipo, onde as almas que não foram perdoadas por Deus estejam, tá ligado? Que seria o inferno. E acredito que estejam, tipo, as almas que foram perdoadas por Deus no paraíso, tá ligado? Eu acredito nisso, tá ligado? É Uma das porque. coisas que eu não acredito. Uma das coisas que eu não acredito na religião é o fato de você seguir ela, tipo, 100%, tá ligado? Por exemplo, Ser eu fanatismo. tenho. Tipo, isso mesmo, tá ligado? Fanatismo. Que nem no evangelismo, você tem que, tipo, só vai fazer relação sexual depois do casamento, não pode beber, não pode usar droga e pá. Tipo, isso aí, eu não acho que, tipo, eu acho isso baboseira, tá ligado? Mesmo eu sendo Sim. evangélico, eu acho baboseira. Não, Só que eu realmente. respeito quem segue, tá ligado? Tipo, nada contra ninguém, bro. Então, E aí? antigamente Mas eu vi, diziam que eu vi o um antiga... vídeo de uma mulher que ela fala que ela tem que agradecer o sexo antes e depois, entendeu? Então, e antigamente acreditavam que o divórcio ia levar as pessoas ao inferno. Tem tudo isso, né? Por isso que eu realmente falei que pode ter muita coisa que tenha sido realmente inventado, assim, Mas, tá ligado? Mas alguém Verdade, é tipo, aqui não acredita em céu e inferno cara, eu não vou tipo, falar que queira eu falar acredito que acha. plenamente, velho. Tipo, 100%, tá ligado? Mas, tipo, se você não acredita 100%, qual que você acha que, tipo, pra onde vai? Tipo, o que que Cara, acontece? pra mim tem duas opções, velho. Ou eu vou virar tipo um nada, tá ligado? Eu vou simplesmente Como parar de você, existir, como, morri, acabou, entendeu? tá. Ou eu vou virar um espírito e vou pra um céu, um inferno, ou outra coisa que exista, entendeu? Então E também entra essa reencarnação? área de espírito. Que a gente não Tá sabe se ligado? existe ou não, entendeu? Tem essas duas opções, tá ligado? Então, É, essa A área de então. pergunta, espírito, não querendo mudar de assunto mais nem nada, tipo, eu tenho um amigo que o pai dele é pastor junto com a mãe. E eles têm um tio que não é possível, mano. O cara ele já viu, certeza. Ele vê, tipo, o pastor, que é pai do meu amigo, ele falou que ele tem meio que um dom que ele consegue ver o mundo espiritual. Porque o pai do meu amigo ele fala que o mundo espiritual é tão real quanto o O mundo mundo, real. o mundo real mesmo, tá ligado? Qual era Que o nome do ele cara tá que via aqui, também? ele tá aqui entre nós, só que não se manifesta de jeito nenhum, tá ligado? Uhum. Só quando tem algo de ruim assim, tá ligado? Vocês lembram do E Chico agora eu tô Xavier? arrepiado, muito sinistro. Sim, tem a história, né, do Chico O Chico Xavier, é Xavier, verdade. ele via, conversava com os espíritos e tudo, tipo, que os espíritos contavam pra ele, ele escrevia na carta, tá ligado? Numa carta. Pros familiares, tá ligado? Que queria se comunicar com os familiares que já morreram, né? Já vieram a falecer. E Aham. tudo que ele escrevia era verdade, cara. Então entra esse contexto de se existe mesmo contato com o espírito, ou existe espírito ou não, tá ligado? E só quem pode saber é quem vivenciou isso com ele e ele mesmo, tá ligado? Que já É. faleceu também. E tu, Marcos, o que tu acha? cara, não acho, não desacho. Acho que pode ser, pode não ser. Melhor participação. Eis a questão. É a parte filosófica O que do... que eu É, posso então, afirmar aqui? o cara é Mas você não tem pragmático. você não tem A gente tem alguma, Você que ter falar o mais que um. você acha, velho. uma Assim, probabilidade, eu falando acho que aí. se a gente fizesse um experimento, assim, e a gente conseguisse, sei lá, clonar na mente de um ser humano, isso meio que provaria que não existe alma. Então meio que já acabaria com esse negócio de céu, inferno, reencarnação, e com boa parte de todas as religiões. Mas a gente não tem como provar, né? A gente não clonou ninguém ainda. Se a gente conseguir É. clonar uma mente, a gente já prova isso. Não existe alma. Ou que pelo menos. É Ó, aquele uma famoso pergunta pra ditado, você. né? É que falar sobre tudo isso que a gente está falando é muito estranho, porque é o seguinte, é a mesma coisa que você pensar se tem é, Alienígena. vida além da nossa, É, alienígena, extraterrestre, fora da Terra. Tipo, você não sabe se tem. prova Mas que Então, você Deus mas não tem existe. Mas é por você tem provavelmente isso que é quase tem. legal. certeza que tem. Você É tem por isso É que é quase esse ar legal. de certeza que tem, mistério que porque, deixa legal, tá ligado? Exatamente, porque entendeu? Descobrir. entre milhares de Você, planetas, milhares de galáxias, como não ter uma vida além da nossa, tá ligado? Por isso que é, tipo, então, sinistro. É mas um é bagulho aí que que tu tu acha vê, que tá ligado? possa ter, tá Porque ligado? essas coisas, o
fato da gente não ter certeza da coisa é que deixa legal a gente é, discutir sobre, porque cada um vai ter uma visão diferente. Às vezes pode ser parecida, mas não vai ser igual, Sim, entendeu? sim, lógico. Mas Ó, voltando ao assunto do que acontece depois da morte, eu acho que, tipo, é, pra mim, não existe uma, um fim exato, sabe? Assim, eu sempre fui muito otimista. de... Não digo otimista, mas digo, tipo, de pesquisar bastante, de ciências, até contigo, Marcos, né? A gente ficava madrugando e pesquisando isso e tal. E eu acredito que, tipo, é, para todo início tem um fim e para todo fim tem um início. Eu acho que o fim, ele não é o realmente onde acaba, sabe? Eu acho que, tipo, é um ciclo. Então, tipo, pra mim, é como se a gente tem essa vida e depois a gente vive ela novamente. É Mas, tipo, mesmo? exatamente igual. A gente faz todas as mesmas coisas. A gente só não tem a Total a lembrança ideia. que É, a a gente gente não já tem fez isso. Tony Darko. exatamente, a gente tem essa lembrança, essa ideia de que está fazendo isso. Tipo um E é por isso multiverso, que eu talvez? acredito. Oi? Tipo um multiverso, só que. Não multiverso. É como É, é que assim, o tempo ele teve um início, né? Que foi o Big Bang. E tudo que tem um início tem um final. Só que que nem o Einstein acreditava que as coisas não acabam no fim. E depois do fim ele volta para um começo. Então é como se fosse um ciclo Depois eu que sou infinito. filósofo. Então, é como se fosse um ciclo infinito. Então, para mim, por exemplo, a gente está em 2019, vai. Digamos que o mundo acaba, o mundo não, o tempo acaba em 2020. Então vai recomeçar tudo, desde bilhões de anos atrás, aí depois os dinossauros, recomeçar exatamente igual. não é querendo fugir um pouco do assunto, mas por que vocês acham que a gente tem o famoso déjà vu? Então, exatamente isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o déjà vu existe por causa disso. É como se, pra quem já viu Matrix, como se fosse uma falha na Matrix do tempo. Uma falha na perda de memória. Exatamente, exatamente. Porque a gente, Afinal de contas, tipo, sabe o que acontece, tá ligado? Vem na nossa mente que a gente tinha certeza que isso ia acontecer, sabe? Eu então, acho que é muito é tímido quando estranho, tão forte é assim. estranho. Tu fazer uma coisa e tu pensar que tu já fez, só que tu nunca fez isso na vida, entendeu? Eu acho que todos os déjà vus que eu tive foi depois de fazer, não, nunca antes. Mesmo se, tipo, já foi Sim, muito. mas Sim, sim. é por isso O que é um meu déjà também. vu. Não, eu É, digo assim, eu acabei de botar no chão, falei, nossa, já tinha colocado no chão, mas tipo, não, não, isso vai não, e é acontecer. na hora, né? Você percebe na hora que você já fez Sim. isso. Até Sinistro. todos os detalhes em volta, tudo que, tipo, tá se É movimentando verdade. é a mesmo Caralho. bagulho que tu pensou, tá ligado? Sim, sim. Exatamente, então. Por isso que eu tenho esse pensamento. Mas eu acho que, tipo, eu acredito que exista sim Deus. Porque pra mim alguém tem que controlar isso. Senão ia virar uma bagunça, né? Mas Eu aí, como acho. é que é esse deus aí? Ele tem forma Mas, Cara, humana? eu acho peraí, que ele não essa é. questão do déjà vu Ah, pode pode falar. ser outras coisas também. Não só Não, com essa. certeza, mas aí é o que eu falo, né? Tipo, vai da crença de cada um, que cada um Uhum. acredita ter. Mas falando do Pode ser até Deus, mudança de linha temporal por radiation. sim, Sim, tem várias é disso que eu tava possibilidades. pensando, tá ligado? Pode ser Existem. também, pode ser que tenha multiverso, tem Isso que eu todas tava essas pensando também. possibilidades. Caraca, velho. Tipo, isso Mas mesmo, velho. eu não acredito no. Uma coisa que eu não acredito é no livre-arbítrio. Eu acredito que, tipo, que nem dizia o Einstein, Deus não joga dados. não, não é essa, mas essa é boa também. A, a única diferença entre o passado, o presente e o futuro é uma persistente ilusão. Então, para mim, não existe o livre-arbítrio. Você vive o passado e o presente e o futuro, ele acontece ao mesmo tempo, só que para você, na sua visão, ele acontece linear. Então você tem a impressão de que você faz suas escolhas, como se você tivesse o livre-arbítrio, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas na verdade é como se tudo já tivesse predestinado.
E aí por isso que eu Tipo uma acredito que quinta tem o. dimensão, que é o tempo do tempo. Hã? Você tem tipo uma quinta dimensão, que é o tempo do tempo. Não é uma quinta dimensão. Eu acho que o próprio tempo ele já é escrito, Mas entendeu? se ele acontece ao mesmo tempo, ele é sujeito a modificações? Não, ele acontece ao mesmo tempo porque ele é um ciclo. Por isso que ele acontece ao mesmo tempo. Ele é um ciclo já escrito. Então, por exemplo, do meu, se eu viajar pro passado, é como se eu estivesse lá ao mesmo tempo, certo? Mas se Vocês eu acham que é ficar temporal ou é que atemporal? é difícil de explicar isso, sabe? Eu tô entendendo o É que tu muito tá difícil. falando, né? Mas vocês É acham Como muito que, é? difícil tipo, é explicar. temporal ou Como, atemporal? Como assim? como Tipo, assim ao mesmo tempo? Então, o ao mesmo tempo que ele quer dizer é que é o seguinte, é como se tudo já tivesse escrito, entendeu? tudo tem, Beleza. tipo, um histórico, tá ligado? Tudo, tipo... É como se ele tivesse tudo acontecido ao mesmo tempo. Então não tem relação de Tipo, como se causalidade. num livro gigante de todos os acontecimentos, de tudo que vai acontecer, como se tudo acontece ao mesmo tempo. Só que com Então, por você, exemplo, você matar o seu próprio avô não daria paradoxo, porque já foi feito para ser assim. exatamente. Exatamente. Que Então, tipo, nem... se você for pro passado e você tentar mudar uma coisa, você acha que vai estar mudando, mas não vai dar certo, porque Porque já Não, tinha você sido já só vai era. feito. criar uma nova linha temporal. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que, tipo, é, Já já, tá já coisado tá pra ir pro escrito. passado, É, entendeu? é como se Então tu fosse pro passado vocês achando que tu. acreditam em destino? Eu acredito. Eu Eu também, acredito. porque, exato, Eu não tipo, se tu acredito. parar pra pensar, a gente já tem toda uma história trilhada, tá ligado? É que a gente não sabe. Mas com o tempo é que a gente vai Exatamente. fazendo, o déjà vu vai aparecendo, porque a gente já sabe que ia acontecer aquilo, tá ligado? Exatamente. É isso que eu acredito. O destino está intrinsecamente ligado com o Déjà vu não, livre-arbítrio. Se a gente déjà vu tiver não tem uma livre-arbítrio, não tem explicação. destino. Se não tiver, tem. Cara, Déjà vu não tem explicação Tem. constatada. Tem? não tem, porque. Tem, eu Sabe acho por que quê? tem. Eu acho que não tem nenhum experimento Não. Não Deixa eu tem. ver. realmente comprovado Eu não que vi. Pesquisar aqui. Eles têm teorias de que é falha é. O córtex cerebral? no bagulho que. Ah, Não, no agora bagulho guarda Não, a memória. cerebral. Córtex cerebral, sei lá. pode. Ó, Uma coisa assim, que é o que leva os impulsos de memória no cérebro. aqui, ó. É... Não é no hipocampo? Não. Ô, merda. Eu não lembro agora. É Alguma o coisa envolvendo o conhecido visto cérebro. como ceticismo por quem nunca teve e que intriga quem já sentiu. Existe uma consequência do nosso cérebro mandando sinais para identificar algum tipo de erro de memória, de acordo com o estudo, blá 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 blá. Posso falar um Cara, bagulho? ah, Diga. Eu já tive tanto déjà vu, tanto, tipo, de tu parar assim um dia pra tipo, saber que vai acontecer um bagulho, tá ligado? Que um dia, tipo, sei lá, eu tinha vários seguidos, sabe? Uhum. Que teve uma época que eu, tipo, parei. Mano, sabia que eu pensei, tipo, eu parei de ter déjà vu, porque eu tenho direto. Eu pensei que eu ia morrer, tu acredita? Porque eu não conseguia ver o futuro que eu ia fazer alguma coisa. Então, é meio. É por isso que eu acho que a gente acabou colocando no nosso pensamento o fato do livre-arbítrio. Porque se a gente considerasse que não existe, que existe um destino, a gente ia querer mudá-lo. E ou a gente ia querer mudá-lo, ou a gente ia ficar desesperado porque a gente não sabe qual é o futuro, entendeu? Então, eu acho que as Exatamente. pessoas preferem acreditar no lance do livre-arbítrio como se elas realmente pudessem mudar as coisas. E torna mais confortável para o ser humano, porque querendo ou não, o ser humano quer ter o controle das coisas. É algo que Ele quer parece manipular, né? que parece que tipo, o máximo desejo do ser humano é ter controle das coisas. Mas Aí, mesmo que você não tenha o ser humano livre-arbítrio, é você tem manipulador, né? teoricamente o mesmo controle. Hã? Você tem teoricamente o mesmo controle, eu acho que você teria, não? Como assim? Como assim? Com ou sem livre-arbítrio, você vai fazer Hum. as mesmas escolhas. É que nem aquele filme Clique, vocês já viram? Não, porque se você tivesse livre-arbítrio, você. Eu já vi o Tu ia filme O Clique. fazer que, o que merda. você fizesse, você poderia mudar, né? Que as Então, mas pessoas se você, acreditam. ó, se você tem ou não livre-arbítrio, e Hum, você conta pra você que você não tem, você vai hum. fazer as mesmas coisas. Ah, sim, mas é porque é como se ele.
É, é meio difícil pensar isso, mas né? É que é algo nem a ser aquele filme pensado. Clique, vocês Porque viram? se Quando. você é meio conflituoso isso, né? Isso acabou de provar que eu não acredito no livre-arbítrio por eu ter falado isso. Porque Entendeu? se você volta no tempo e faz as mesmas perguntas para a mesma pessoa, no mesmo horário, com as mesmas variáveis de ambiente, assim, será que a pessoa vai responder sempre a mesma coisa? Se sim, isso significa que não tem livre-arbítrio. Sim, E eu já acredito eu nisso. acredito que ela vai responder sempre a mesma coisa. Eu também. Mas não é porque ela escolhe fazer isso. Ela faz isso automaticamente, porque ela vai Já sempre tá. pensar, Exato, ela sempre vai pensar na mesma exato. resposta, entendeu? Porque a bagagem que ela tem na cabeça é a mesma, a posição dos átomos, sei Sim. lá, a energia. Talvez não, Exatamente. velho. É aí que tá. Tipo, por exemplo, vamos supor que a pessoa pergunte: que horas são agora? Só que no meio da rua. Tipo, no meio da rua não, na calçada. Só que nesse momento em que ela pergunta que horas são, acaba passando um carro, tipo, ele fica desgovernado e acaba, tipo, indo em direção a essa pessoa, tá ligado? Essa pessoa vai mudar de reação e de fala na hora, tá ligado? Por Será que isso que vai é um ser bagulho. sempre a mesma? É, Então, será que, é aí que tipo, tá. ela Eu não acho que não conseguiria vai ser evitar? sempre a mesma. Ou ia acontecer alguma coisa? Não, eu acho que se acontecesse isso, provavelmente esse carro seria pra fazer a resposta dela, né? Tipo, já tá escrito que o carro vai passar lá, tá ligado? Exatamente, é Mas isso e que eu se o acredito. carro não Entendeu? passou? E se vai Mas, passar, tipo, mas ele, quando se ele Mas não voltar? passar ou não, existe. é um ou outro, entendeu? É. Tipo assim, se você acredita em E isso destino, sempre vai acontecer. se Eu você não, então, acredita. mas eu não acredito. Não, não, mas é só pra você entender. Se você, tipo, por exemplo, eu acredito em destino, então pra mim, Uhum. aquilo vai acontecer, entendeu? Independente. Porque vo- de forma inconsciente, é como se, por exemplo, você fosse escrever uma carta pra você do futuro, certo? Uhum. E você do futuro volta no tempo e mostra essa carta pra você do passado. Antes Mas de escrever. você só lê e não decora a carta. Você vai ter que escrever ela de novo, certo? Sim, sim, claro. Porque alguém tem que ter escrito ela. Então você vai escrever exatamente igual aquela carta, com as mesmas palavras, só que de forma inconsciente, mesmo sem você ter decorado a carta. Você, tipo, só ter lido uma vez. Você não consegue decorar uma carta inteira lendo uma vez só. Então, Depende do tipo, tamanho, depende de muita coisa das palavras, né? não, não. Enfim, uma carta grande, vai. Entendeu? Você vai sempre escrever a mesma coisa, porque vai ser sempre a primeira, aquela palavra que você escrever vai sempre ser a primeira que vai aparecer na sua Também mente. tem uma outra abordagem nisso. Não esse destino tão rígido. Tem um pessoal que acredita que tem uns pontos de convergência. Por exemplo, escrever a carta com esse significado. Mas nem sempre com todas as palavras iguais, entende? É tipo, Não, tem um tem evento. vários pensamentos. Tem vários pensamentos. É, tu lembra de Doctor Who? Teve aquele episódio que o pai da. Esqueci o nome dela. Morria toda hora, não importava o que ia acontecer, se eles mudavam um pouquinho, ela morria do mesmo Da. jeito. Putz, esqueci o nome dela também. Mas eu Rosie. sei o que você tá falando. É Rosie? É Não isso. lembro. Não. Tiger? Não. E Enfim. agora? Não lembro. Sim, eu lembro. Que ela O alterou o evento é tempo e aí bugou. Ela alterou um evento e bugou o tempo. isso. Vocês acham que daria pra criar uma máquina do tempo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas Com a não com o meu tecnologia evoluindo conhecimento de cada vez batata. mais? Claro que dá. Cara, Eu acho que sim. Não com o meu conhecimento eu, de eu, farm de Minecraft. eu, É eu tipo acho que isso, é velho. possível sim, Não cara, com o meu conhecimento. porque se você for ver na parte científica, a, o tempo ele é distorcido pelo espaço, certo? Bom, se existe massa negativa, né? Então, e acredita-se que o buraco negro é a distorção do espaço. Uhum. Então, se você consegue distorcer O o espaço. espaço, Ao você contrário, distorce, hã? O tempo. O tipo assim, tempo. toda massa distorce o espaço lá, vamos dizer, para baixo. Exatamente, exatamente. Aí a gente, se a gente conseguir distorcer para cima, por exemplo, uma massa negativa, se é que existe, daria para fazer isso, teoricamente. Também pode fazer isso também. Ah, não tinha pensado nesse.
nesse lado. Agora tem uma pergunta, velho. Digamos que a gente ande com o tempo em um. Quando você chega no buraco negro, ele tende ao infinito, né? Ou tende a zero? Não, tende a zero, né? Sim, porque é Como tudo que é engolido, tem que né? ser. Ele tende a Não, zero. Se Será você chega no horizonte de evento de um buraco negro, nem a luz escapa. Nada. Não, É, vira me expressei zero. errado, não é buraco negro, é buraco de minhoca. Que distorce o Ah, espaço. tá. Ah, tá. Falei errado, foi. Aí já não. Um buraco de minhoca já é diferente, né? Você. Buraco de já minhoca é um não- bagulho não tá louco, tá vendo ligado? muda nada. Por acaso você vai entrar lá, você vai ser, entre aspas, teleportado com um bagulho muito aleatório de tempo, ficar espaço, vai Você pro vai pra caralho, outra quatro. galáxia. Você não é Provavelmente teleportado, nem inteiro. você Não, você Qual que é entendeu. a Corta o teoria caminho. que abrange isso daí? A teoria dos Sim, cordas, então. né? acho que é. É ligação de um portal ao outro, mano. E é Vai por isso parar que em eu, um. que eu acredito que exista Deus, sabe? Pelo tanto de. Pelo quão complexo é as coisas, sabe? Então, Aí tipo, você acha que. eu acredito que tem que ter algo que faça isso acontecer, entendeu? Por exemplo, Será? o fato do destino. Tipo, algo que faça manter a linha, entendeu? Pode até ter, mas. Será que em outras Provavelmente não é galáxias. um deus que nem a gente pensa como é um deus. Exatamente, eu não acredito que ele Não tenha é uma um. figura humana, que ele não Não é tenha um bicho, é, não é um Jesus. corpo. Ô, meu irmão, meu filho, Pode vem ser que cá. ele tenha só Não. largado assim. Ele falou, vou criar uma simulação aqui, esses aqui são os Pode átomos ser aí, então vamos ver tipo. como é que roda. Pode ser tipo um bicho muito louco com um óculos, um chapéuzinho, tá ligado? Que só sabe olhar o bagulho da tela dele pra consertar as coisas, tá ligado? Mano, depois que eu assisti Dark, eu comecei a pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado. E se Deus fosse o próprio tempo? Porra, aí é complicado. Porque apesar do tempo ele ser distorcido pela massa, o tempo ele controla tudo. Sim, é o bagulho mais As valioso que coisas tem. envelhecem por causa do tempo. Tudo acontece por causa do tempo. Já Então, parou pra pensar? entendeu? Então, tipo, eu comecei a pensar que, tipo, Deus pode não ser uma figura, como se fosse uma pessoa. Ele pode ser algo, entendeu? Algo É que, algo. tipo, a gente não Imaterial. consiga ver, mas ele tá lá, tá ligado? Que você não consiga Conceito. tocar, você não consegue tocar, você não consegue Então, mas falar na com ele, mas ele, verdade é mas por ele isso tá que ali, Deus se entendeu? chama Deus. Porque Exatamente. tipo, outro dia eu tava vendo uma pesquisa que, tipo, Deus, o significado da palavra Deus é o seguinte, tipo, é onipresente, onipotente e todo-poderoso, tá ligado? Tipo, ou Sim. seja, tipo, ele tá em todos os lugares, ele é todo-poderoso, ele faz o que ele quiser, entendeu? É que nem antigamente, as pessoas idolatravam o sol, que pensavam que era um deus, tá ligado? Que Sim, ele, tipo, sim. fazia bem, tipo, É dava o luz Lolá, pra né? eles, tá ligado? Não é? Intocável. É, um desses aí, velho. Aham. E pra eles era um deus, tá ligado? É que nem pra gente, tipo, a gente que tá mais evoluindo, a gente tá pensando mais no que vale mais a pena, tipo, que nem pro mundo inteiro, tá ligado? O que é mais, tipo, valioso é o tempo, tá ligado? Tu saber usar seu tempo, o tempo passa, vai Exatamente. deixando Tempo as é dinheiro. pessoas. Então, o que eu acredito é o que eu falei. O Deus não é uma figura humana. Pra mim, Deus tá em todo lugar. Sim, Ele o não é. tempo se encaixa na classificação da palavra, tipo, no significado da palavra Deus, tá ligado? É exatamente, porque afinal de contas, tipo, o tempo tá ao nosso redor. A gente tá, Já parou pra ele, ele, pensar ele que tá por em causa do volta da gente. tempo, o planeta gira Só direitinho? que eu acho que Parou. eu acho que o tempo é tipo apenas uma parte de Deus, Sim. não é ele completo, entendeu? É, tem vários fatores É, também. Porque Mas, Luiz, faltou onipotente. Oi, Luiz, posso fazer uma pergunta? pode. Você falou bastante sobre Deus e sobre o próprio Big Bang. O que você acha que é válido? Então, cara, Os dois juntos? pra mim, o Big Bang ele é o início do tempo, tá ligado? Mas ele foi Tipo assim, causado por Deus. eu não sei Digamos dizer se que eu não sei ele. se a minha maior dúvida é, eu não sei se ele foi causado por Deus ou se ele é a criação de Deus, entendeu?
Um nascimento de um novo deus no multiverso. Em que cada deus tinha seu universozinho pra brincar de simulação. Pode ser também. Não muito assim, mas quase isso. Quase isso, Já parou pra entendeu? pensar que cada, tipo, lugar tem um deus que comanda, tá ligado? Na verdade, a gente é uma bolinha de gude que comprou lá no 99 pra ficar brincando de simulação. Porque, É tipo um The ô, Sims. Juninho, muitas pessoas acreditam, e é porque a frase se tá errada. Porque dizem que não existia nada antes do Big Bang. Então, Mas é como é que que ele aconteceu? a palavra certa é que não existe um antes do Big Bang. Se você falar que tem alguma coisa antes do Big Bang, é um paradoxo. Você concorda que o universo é finito? Ele não acaba, ele não é infinito, ele tá expandindo. Ele mas- não é infinito, ele tá expandido, exatamente. Exato. E se você, por acaso, tentar ir pra fora dele, o que acontece? Cara, Esse que é o X da questão. O que Isso que acontece? que ninguém sabe. Entendeu? Será que é uma barreira? será que não será que- é tipo ó, um aquário, um ó, quadrado assim, Pior tu não parte passa? é nem que é uma barreira, a pior parte é o que tem depois, né? Teoricamente, fora do universo, nem tempo tem. O que aconteceria se você, tipo, Não fosse tem. para lá? É. Você deu tempo. Caralho! Talvez Exatamente. você nem consegue ir pra lá. O universo é Por não ter basicamente tempo. a expansão do Big Bang. Se o Big Bang é a criação do próprio tempo, se você sair do universo, você não envelhece. É que na E nem- verdade, você se não você envelhece, for não se parar pra mexe. pensar só Você não pela faz ciência, nada, né? Você para de se você, existir. se você Não. descartar todo tipo Ou você de fica religião, congelado lá. Você fica, Você- você você fica tem que parado Mas- pra sempre, eu Mas acho. parem pra Então, fica pensar. parado pra sempre. Parem pra pensar. Pra você chegar fora do universo não é instantâneo. Com certeza. assim- sim. Demora um Exato, certo então, tempo. Assim que você colocar a mão pra fora, como é que você vai? Você não consegue ir pra lá. Você vai Cara, parar no tempo? esse é um assunto que eu não sei dizer, tá Provavelmente ligado? você não vai conseguir passar Eu pra não- ele, entendeu? Eu não criei opinião ainda Vai ser tipo um nessa espelho. parte. Rapaziada, no Tipo, próximo A prova episódio de vai que ter o mais. espelho é um portal para outra dimensão é que a sua mão bloqueia a sua própria mão no. tipo assim, você não vai conseguir se mexer lá, então você não vai conseguir passar pra lá, entendeu? Exato. A não ser que você seja lançado pra lá, mas aí você não consegue voltar. Não, mas aí você para. Eu tô falando Por- só. Ah, se você pensar como um espelho, você tá falando. Tipo isso. Ah, Não é sim. como um espelho, porque É como bem não tem como um espelho. tempo. Tipo, uma molécula vai entrar, mas E não vai passar. parar. Entendeu? É. Não passa, Aí entendeu? você não Por isso consegue que é uma empurrar ela. barreira. Aí você não empurra ela. Será que existe Ah, uma barreira Você não mesmo? consegue passar por não ter tempo. Então, teoricamente, se você ficar batendo muitas vezes na parede com a mão, pá, 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 você vai tipo, desgastar sua mão inteira, porque vai perdendo os atominhos ali que vai grudar. Entendeu? basicamente. Não, Se existe uma barreira, você quando. a gente subir, tipo, a gente chegaria É, mais porque- perto, por cima ou por baixo? Aqui por cima e por baixo. Não, sabe qual é a Não verdade? tem, O que é não em tem cima? cima e embaixo. Não, velho. Não, vocês É que estão, a gente vocês conhece- entenderam, tipo, que nem o foguete, tá ligado? Quando ele vai pra cima, tá ligado? Em cima da onde? Do planeta Terra, se ele seguisse o sentido, tá ligado? Se ele seguir em linha reta, você tá falando. É, Na visão dele, o ponto de vista dele seria pra cima, de quem tá no foguete. uhum. Ele ir pra cima, tá. E aí? O que tem? E aí, como é que vocês acham que, tipo, que nem o quanto mais longe da nossa galáxia a gente chegaria, tá ligado? Tipo, se a gente tivesse tecnologia Depende. hoje em dia mais forte, sabe? Com... Depende Cara, da eu acho que a tecnologia, gente- velho. Depende Chegaria da até tecnologia, exatamente. Será que a Depende gente de quanto conseguiria chegar em outra combustível consegue galáxia? Depende de quanto combustível consegue Então, levar, depende não- nada do im- motor. Não é impossível da gente ir pra outros lugares. A gente só não Conseguiu tecnologia descobriu. suficiente. Não é questão de não ter tecnologia, a gente não descobriu um combustível que consiga levar a gente. É. Não, e o Entendeu? pior de tudo é nem isso. Se realmente a velocidade da luz for o limite do universo, a maior tecnologia que a gente consiga, a gente não vai conseguir explorar muito não por nossa vida. Ah, Ou lógico. talvez a gente aprenda a ficar pulando de buraco de minhoca em buraco de minhoca. É, Pode vamos ser. usar os portais que existem. Seria os buracos de minhoca, né? Ah, então, mas aí a tecnologia, né, essa Ô, parte da inteligência já verdade. não é comigo, entendeu? A gente descobriu um buraco negro. Eu só e tô gente dando a não ideia, consegue- velho. pode- E é longe, hein? Bota um bagulho que aproveita a gravidade do buraco negro pra gerar energia. que não pra criar buraco um- de minhoca. Já Criar parou um pra buraco pensar? de minhoca. Já parou pra pensar num combustível que por causa da gravidade ele funcionasse, velho? Tipo, ele tá no meio da galáxia, mas ele mesmo assim tá sendo reabastecido por causa da Marcos, gravidade.
É tipo, o buraco de minhoca seria tipo aqueles portal do The End do Minecraft, entendeu? Quando você mata o Ender Dragon. A gente joga pra um Exatamente. lugar aleatório, entendeu? Não, Tipo ou isso, por entendeu? exemplo, você. Aí você já tem uma ponte de 2 lugares, tá ligado? É, tu pode parar em outra galáxia por causa de um portal Tá desse. ligado? Você não vai escolher, mas você tem um monte, tá ligado? Exatamente. E já parou pra pensar que se, tipo, você fosse voltar no portal de novo, que você foi lá pra outra galáxia, você parasse em outra galáxia, porque tem vários então, portais? isso aí, tá ligado? Isso aí é questão de teste, mandar uma Mas cobaia, aí tá ligado? Um macaco, não sei, um Aí cachorro. fica a pergunta. Cachorro não. Esse portal, ele seria feito do quê e ele estaria aonde? Cara, ele Já pensou? seria O feito portal só falando do de... buraco de minhoca? Buraco de Isso. minhoca. Imagina um portal, sei lá, um portal genérico, não precisa ser um buraco de minhoca, que você coloca na sua parede da sua casa. É, tipo A um Terra portal tá do Nether girando, mesmo, a tá Terra tá ligado? girando pra caralho. Hum. Como é que esse portal vai ficar na tua parede? Entendeu? Como é que ele vai ficar na parede? Boa pergunta. Eu entendi o que ele Não sei, quis dizer. Ele é um Olha essa rasgo porra agora? do universo, não é Eu de uma entendi, colocar nos porque ele, lugar? ele estaria se mexendo. Exato. Mas aí, eu acho que eles. Mas eu será acho que no eles nosso lugar pensam- ele estaria estável aqui no nosso planeta? Se tu tivesse um? Porque aqui, tipo, tudo é... Como é que se diz? Normal, tá ligado, pra gente? Tipo, lá tivesse de um jeito, mas aqui tivesse do outro, sabe? Lá onde? Aonde tivesse outro portal. Que nem tivesse um portal aqui na nossa galáxia. Então, mas o portal ele é feito de alguma coisa ou ele é só um rasgo no tecido do universo? Cara, o portal que a gente tava Provavelmente falando um rasgo, era tipo Pode... Eu a acho que eles gente estão pô, falando saber do usar um buraco de minhoca, é o exemplo que a gente pegou, entendeu? Eu acho que A eles gente estavam. saber usar ele, tá ligado? Eu acho que eles estavam pensando tipo um portal do jogo Portal. Ou Então, não. mas o jogo portal ele gruda na parede. Então ele é feito de alguma É. coisa, ele é de matéria. Porque se você Sim. for fazer um rasgo no universo, a Terra tá girando pra caralho, se mexendo, e a própria galáxia tá andando também. Então, mas é porque eu Ah, acho que é um cara, jogo. isso é um. É um pouco mais bagulho. complexo, tá ligado? Não vai ser tacar na parede, eu acho, entendeu? O pior é E que eu a acho gente vai ter que que se existisse mudar. A gente vai ter que mudar um pouco o nome do bagulho, acrescentar o nome, porque a gente acabou saindo um pouco do tema, né? Ah, acontece. No próximo episódio vai ter mais. É. Não, É, a gente tá Não, fazendo. mas aí a gente adiciona. É bom que teve bastante assunto. É tudo depois da morte, tá na mesma. Qual é o nome? É digressão. A gente tá fazendo uma digressão. É. A gente tá fugindo do tema, entendeu? Se fosse na redação do Enem, já tinha perdido uns pontos. Sim, ainda Bastante, bem, por sinal, entendeu? ainda bem Zero. que. Não, fugir do tema da zero. Isso aí. Então, esse podcast ele vai ser postado no YouTube, né? Achei mais uma name tag, pessoas. Isso aí, rapaziada. Isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Calma aí, tá bom? Desliga o ADBlock pra ver propaganda. Por favor, aí, pra Eu sou ajudar o nós. Gabriel, tá? Só pra reconhecer a voz. A gente não falou isso no começo, mas foda-se. Já acabou? Não pode falar Eles palavra. vão aprendendo com o tempo, né? Conforme a gente for. É, praticamente a gente vai, tipo, falando, eles vão reconhecer nossa voz, tá ligado? Nossa voz, exatamente. Mas vocês vão encerrar agora? Meu nome é Juninho, É, mais zica de por- todos. Tipo, Não por, sei, depende. Eu tô quantas horas aí, Vitinho? por assim dizer, que eu- agora... Pra concluir. Já deu fazer a 41 minutos conclusão, já. Fazer a conclusão. Gabriel, você acredita em Deus? Sim ou não? Porra, tu me Só sim ou quebra, não? irmão. Só sim ou não? Só pra concluir. Se eu acredito em Deus, Não precisa ser o Deus, que nem toda conversa que a gente teve. Não precisa ser um Deus igual que as pessoas acreditam. tá, Você então eu acredita? acredito. Tá. Ai, Juninho, Talvez eu Acredito mude de sim. ideia depois. acredita? Ok. Eu No acredito Deus também. que as pessoas acreditam. Eu só Você preciso. acredita que nem as pessoas, tá? Todo Eu poderoso. acredito na minha própria. Eu acredito, mas como eu disse antes, eu acredito da forma que eu fui pensando e pra mim foi fazendo mais sentido com o tempo. Eu falei que E- existe um Deus, mas também não sei como é que é não, velho. Não tenho nem a mínima ideia. Eu sei Então que você, tem. Ô, Luiz, então você concorda que rezas não fazem sentido? E o quê? Reza. Reza? É, Cara, coração. Olha, eu não sou o Luiz, mas faz sentido pra pessoa em que acredita. eu acho Não, que. eu sei. tô É falando uma boa questão- pergunta essa. Cara, eu acredito sinceramente que não é que ela não faz sentido. É Ela- porque eu acho que ela nos dá esperança. ela faz eu acho- sentido não, ter pra fé na pessoa, vida entendeu? é, tipo, você se Digo, ela sente não- bem, não tá é- ligado? Não é necessária pra você se conectar com Deus. Cara, eu acredito que não, porque pra mim,
até na própria religião popular, né, pelo menos no catolicismo popular, não faz sentido a reza em si. Porque se Deus ele é bom e perfeito, por que você tem que pedir algo pra ele? Exato. Entendeu? Então eu acho que não só pedir, mas como agradecer, né? Porque a reza também agradece. Posso falar um minutinho? Você não precisaria, teoricamente, você não precisaria fazer isso. Mas o que eu penso é o seguinte: não é porque você não precisa fazer algo que você não deva fazer, entendeu? Eu vou Então, falar uma tipo, pausa aqui. é uma forma É, de você pedir e agradecer. Ah, o que a gente tá falando aqui, rapaziada, é tipo a nossa opinião, tá ligado? sim, A sim, gente, tipo, não tá querendo ofender ninguém, nenhuma religião, porque exatamente. é a O nossa bagulho aqui opinião. A é gente, papo de tipo, maluco, filho. Nem a gente bota muita fé no que a gente É, tá falando. a é gente conversa de discute, tipo, madrugada, cara. a gente discute hipóteses, tá ligado? Que pode acontecer, Exatamente. pode Isso mesmo. existir. Ninguém Nem a sabe gente quem tá bota muita certo ou E, fé, não, velho. entendeu? e discutam com seus amigos também, porque é interessante você ver a Isso opinião tudo dos é outros. teoria, na real. Exatamente. E é interessante você ver o lado das outras pessoas, É, porque a minha é sempre opinião bom mudou você aprender muito. mais, sabe? Não ficar Exatamente, a estagnado. minha própria. Você só forma a sua opinião vendo a partir das outras. É aí que você Exatamente. É, percebe se você acha que algo é certo, ou acredita em algo, ou não. e você aprende, né? Eu, pelo menos, que Exatamente. nem essa conversa aqui, o Luiz falou do tempo pode ser um Deus. Isso me abriu outros horizontes, porque, tipo, realmente, tá ligado? Ele encaixa no significado dos negócios, tá ligado? É Exatamente. realmente uma opção. Então, tipo, pode ser que Deus seja algo tipo tempo, não sei. E eu comecei a pensar isso depois, pra quem quiser assistir, não assistiu, que eu duvido muito, da série alemã Dark. Ninguém tá patrocinando nada, tem que dar ideia não, irmão. Não, mas. Não Não, fala quem tá onde vê, não fala onde vai não, eu ver. não ia falar, só falei o Isso nome da aí. série O bagulho tá pra louco. eles assistirem. E aí vocês vão. Da primeira temporada, eu acho difícil vocês entenderem completamente, mas vocês assistirem a primeira e a segunda, vocês vão ter ideia do que eu tô falando mais ou menos. É muito boa. Isso aí. Então, o papo vai ficar por aqui, então. Calma aí, né? Tem que. Falta o resto aí falar qual é a voz de quem, porque só Falta eu e o o Luiz falamos. Marcos. Não, falta o Vitor. Depois o Marcos. É, Vitor, eu sou o você Vitor acredita? Não, e mas você acredita em Deus? eu acredito. E tu, Certo. Marcos? Eu sou o Marcos. Você acredita Olha, em Deus? pela definição de acreditar significar eu defendo a minha ideia como sim, eu não acredito. Mas isso não significa que eu acredito que ele não exista. Pô, ele não falou nenhum sim nem um Entendi. não. Vamos pro próximo. É. Mediano. Não, Conseguiu. É impressionante, velho. é basicamente que Sim ou não? ele acredita que não exista, mas ele não duvida da hipótese. Não, eu não Você trabalha com acredito. hipóteses, Eu ou não? não, exato, exatamente. Eu não acredito Ah, que ele exista. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que ele não existe, entendeu? Porque é impossível entendi, provar a não existência. entendi. E você, Júnior? Então, eu acho que é isso. Eu já disse, mano, eu acredito e eu só quero fazer uma. Adendo. É, isso mesmo. Que, tipo assim, o Luiz falou que as pessoas rezam pra pedir alguma coisa. Eu, como, tipo, Ou agradecer, ou agradecer. aham, claro, eu rezo pra agradecer. Eu, eu, Então. É mais eu pra nunca pedi agradecer nada. do que pedir, né? Porque Eu rezo mais pra agradecer do que pra pedir. pra Não, você sim. conquistar um bagulho você tem que batalhar, tá ligado? Você Não mesmo. sim é meio ambíguo, né? Falei não sim na mesma frase. Não, mas eu falei do pedir porque tem pessoas que pedem, entendeu? Então por É, isso que eu falei, sim, sim. é, Sim. Quando uma pessoa tá É muito que pedir ou quando doente. agradecer, você seguir uma Ah, sim. religião, ela pode até trazer entendeu? mais, sei lá, paz, não sei, É, quando uma felicidade. pessoa, Porque tipo. você acredita naquilo lá, tipo, bem merda, cara. Tipo, sei lá, tipo, Deus é o meu salvador, então eu posso ficar Mac daqui, tá ligado? Porque tá tudo bem, entendeu? Você fica relaxado, entendeu? É um ponto seguro que É as um pessoas exemplo. acham pra ficar melhor, É tá que ligado? Isso. Uma pessoa tá muito doente da família, ela pede, pelo amor de Deus, tipo, faça com que ela Então, melhore, tá ligado? exatamente. então, eu acho, eu sou, por exemplo, essa pessoa. No caso de extrema necessidade, eu peço e oro a Deus, tipo, pra que Não, eu também. a pessoa melhore, entendeu? Mas, É isso aí. por exemplo, pô, eu tô precisando, tipo, tô precisando de um trabalho, tá ligado? Pô, Deus, me ajuda a arrumar um trabalho e tal. Isso aí eu já não acho, tipo, como é que eu posso falar? Válido, É bacana. viável, tá ligado? Porque
Isso é coisa Correto. que é você que tem que, tipo, tirar a bunda do sofá e pegar É, tu currículo, que tem tá que ligado? fazer o teu Sim, negócio. sim, com brother, certeza. sim. Deus Tipo, ele é sempre claro vai que estar olhando, Deus mas vai te tipo, ajudar, só que não precisa ficar pedindo, ele vai te ajudar de qualquer forma, exatamente. entendeu? Uma hora Beleza, vai. vamos, Vinícius, pelo amor de Tá. Deus. Vamos terminar isso aqui logo, por favor. Então eu acho que é isso. E escrevam aí, deixa nos Deixa o comentários Vinícius aí. se apresentar. Ah, falta o Vinícius. Vai entrar no final, velho. Meu, Não, Aproveita que a gente tá próximo, finalizando o teaser, podcast. Podia ter terminado o podia ter Vinícius. terminado sem Não, falar do Vinícius. É um teaser. não, agora ele já Podia tá ter aqui. terminado Ele antes. Ah, vai ser agora já tá o. aqui, tá certo. Não, mas- ele vai ser o personagem especial do próximo. É uma Sim, Sim, aí vai ter mais uma Ele já é pessoa uma pequena pra. apresentação pra quem assistiu até o final. Quem tá Tem gravando? spoiler. O Biel? Não, eu tô Hã? gravando. Não, Quem é o Caote? É o Caote? O Vitor. Jair? É o não, Caote. é o Vinícius. Não, Ninguém então, não, mas eu Vitor. acho que é isso, né? Peguei ninguém, não. E deixa a opinião de vocês aí no comentário e tal. É, a gente. É É a interessante nossa ver a opinião, das entendeu? pessoas. A gente quer ver Deixa mais o like aí opiniões pra Deixa discutir. o like, Você vai botar essa onde? compartilha, divulga. E é isso. Compartilha com os E é isso. amiguinhos, isso aí. Tamo, Falou, É, rapaziada. E discuta com os amiguinhos também sobre tamo junto. Paz no coração. Peace. Abraço.